Qual que é o título do nosso boletim? O Desventurado Louvador. Esse título parece um pouco contraditório, mas no final nós vamos entendê-lo melhor. Temos meditado um pouco sobre as afirmações de Paulo no capítulo 7 de Romanos. No último domingo que eu preguei aqui à noite, nós falamos já alguma coisa sobre esse texto, e hoje a gente gostaria de, em nome do Senhor Jesus Cristo, continuar meditando nesse texto de Romanos. Todo o capítulo 7, o 8, nós falamos um pouco, e nós vemos muito hoje uma necessidade na igreja. A primeira delas é, de fato, saber que a verdade, que nada podemos contra a verdade senão em favor da verdade. O sistema religioso, ele nos incita ou nos estimula a viver uma vida que corresponde a uma expectativa que ele mesmo gera na vida daqueles que fazem parte do sistema. E essa expectativa é uma expectativa que tem um chão, e o chão é a fé no homem, é a possibilidade humana. E muitas vezes no meio da igreja nós temos dificuldade em nos enxergar como de fato somos. Nós temos dificuldade em expor as nossas fraquezas, de expor as nossas limitações. Nós falamos no domingo passado à noite que Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele está apresentando uma suma teológica. Alguns vão chamar Romanos do Evangelho segundo Paulo, porque o centro da sua mensagem tem a ver com o Evangelho. E o Evangelho fala da relação de Deus com o homem, portanto, de Deus e dos homens. E Paulo começa a ficar desnudo diante daquelas pessoas a quem ele estava se dirigindo, ou seja, diante dos romanos. Dificilmente, se algum de nós tivesse a vocação de pastor, escreveria na sua carta, ou diria na sua conversa com a sua igreja, ou com a igreja que é de alguma maneira que ele pastoreia a sua comunidade, as coisas que Paulo diz. Dificilmente alguém diria, eu sei que a lei é boa, a lei é santa, justa e boa, eu sei que a lei é espiritual, o problema é que eu sou carnal. Não. Normalmente o pastor ou a pessoa vai dizer que eu sou uma bênção. Você precisa ver o meu trabalho, eu tenho anos de dedicação ao ministério pastoral, cuidando de pessoas, graças a Deus nunca fiz nada errado, nunca... até aqui o Senhor tem sustentado, e esses são os tipos de conversa que nós ouvimos. Ou aqui dentro de uma hipotética situação, dificilmente alguém se expõe com essa veracidade, com essa veemência, como Paulo faz. Como Paulo vem e coloca em todo o capítulo 7 as suas mazelas, as suas misérias, a sua incapacidade diante daquilo que a lei propõe, diante daquilo que é verdadeiramente palavra de Deus, mas que não há nenhuma relação entre o ser humano caído e o céu. Não há nenhuma relação entre o ser humano caído e Deus, e este é um ponto pacífico que nós precisamos entender. E ele está falando dentro de um contexto de regenerado, porque nós vamos perceber também que no texto do capítulo 7 de Romanos, ele diz que ele tem prazer na lei de Deus, ou seja, segundo o homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, e ninguém que não é regenerado tem prazer na lei de Deus, muito pelo contrário. Ele também tem esta consciência do seu pecado, tem esta consciência da sua finitude, tem esta consciência de si, e esta consciência só tem aqueles que chegaram no fim de si mesmos.
aqueles que não têm mais justiça própria, como ele mesmo vai dizer, não tendo justiça própria que advém da lei, senão aquela que é de Cristo. A nossa justiça é Cristo. O ser humano não regenerado, ele é extremamente justiceiro. Ele é olho por olho, dente por dente, e ele não tem consciência dos seus pecados. Eu estava pregando para uma pessoa e era tão difícil falar para aquela pessoa, porque ela se sentia tão justa, tão boa, e eu tentando falar, mas aquilo que Jesus diz, olha, os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico é doente. Eu não tenho nada a ver com justo, a minha relação não são com justos, a minha relação é com os pecadores, porque eu vim chamar pecadores ao arrependimento. E conversando com aquele rapaz, e uma dureza de tentá-lo ouvir o evangelho, mas rapaz, graças a Deus eu não mato, eu não roubo, eu ajudo Beltrano, fulano. Eu lembro que ele tinha uma brincadeira que ele gostava de chamar as pessoas de tonto. Qualquer coisa ele falava, ô seu tonto, ô tonto, você é um tonto, rapaz. Ele toda hora soltava uma dessa. Aí eu peguei aquele texto do sermão e Jesus fala que se você se dirigir a um irmão nesses termos, se alguém chamar um irmão de tonto, de tolo, de raca, é réu do inferno, né? E na hora que eu mostrei isso para ele, ele já era branco, ele ficou mais branco ainda, né? E daí eu comecei a poder falar com essa pessoa sobre a graça, o amor, e hoje é um irmão que convive no nosso meio aqui, que Deus tem usado na nossa comunidade para poder também ser um instrumento de semear a sua palavra. Mas esta é uma dificuldade para nós. E mesmo como regenerados, a tentação que pesa sobre nós é esquecer do que nós somos na carne. É idealizar o que nós somos na carne. Não, na carne não habita bem algum. E a segunda questão, o segundo pensamento que nós vamos trabalhar neste boletim, é a ressurreição. É o fato de que Deus de fato habita em mim, de que em mim há uma vida ressurreta, que me transcende, que está para além das minhas possibilidades. Porque a princípio, quando você fala da verdade que há no homem, isto é muito duro e muito terrível, e a tendência é gerar um pessimismo, porque eu começo a andar segundo as minhas possibilidades, e Deus começa a ficar limitado às minhas possibilidades, mas o cristão é chamado a andar pela fé. Então, é verdade, tudo que você vai olhar acerca de você e perceber em você, mas também é mais verdade ainda o que Deus diz de você, o que aconteceu em você, se você é um regenerado, se você creu de fato no Senhor Jesus Cristo, se Cristo é a sua vida, se você experimentou aquilo que nós chamamos de um novo nascimento. Você não é obrigado mais a viver nas sombras, você não é obrigado mais a se esconder de Deus através das suas ações boas muitas vezes, da sua boa moral. Você não é obrigado mais a se esconder e a satisfazer o gabarito da religião, porque Deus o ama profundamente. E a relação de amor com Deus é a relação que se dá na verdade. E Paulo então está expondo isto, e depois também está dando o grito da ressurreição. Então eu gostaria de começar a ler com os irmãos, e o texto base é Romanos 7:24. Vamos ler juntos? Quem me livrará do corpo desta morte? Nesses dias temos meditado sobre as palavras de Paulo e suas implicações descritas no capítulo 7 da carta aos Romanos. Paulo, neste capítulo, manifesta coragem e franqueza diante da palavra de Deus, quando confrontado e humilhado por esta mesma palavra. Romanos 7:12. E assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Olha, quando essa palavra me humilha, e essa palavra precisa ter esta função, é quando eu sou confrontado com tudo aquilo que é Deus, com tudo aquilo que Deus diz. A única
a única possibilidade de acerto diante da palavra de Deus é se entender impotente. Paulo era um fariseu. Paulo vivia uma história religiosa forte. Ele era um homem envolvido com toda a estrutura religiosa. Ele diz que segundo a justiça que havia na lei, ele era irrepreensível. Ora, o que lhe dá agora esta nova consciência em relação à lei? Senão a distância que está entre aquilo que nós podemos fazer e aquilo que Deus revelou em Cristo Jesus. Quando você se depara com o Cristo Jesus, quando você se depara com o Cristo de Deus, você se vê impotente em relação àquilo que é a verdade, aquilo que é o caminho, aquilo que é a vida. Eu começo, se você entrar num processo de confronto, ou seja, de se colocar diante da visão do Cristo ressurreto, você cairá com o rosto em terra, como aconteceu com Paulo. Você se verá impossibilitado de ser aquilo que Cristo é. E Cristo é tudo de Deus para mim e para você. Então, quando eu vejo a distância que está entre a lei, aquilo que Deus diz em sua palavra, e a minha condição humana, o que sobra para mim, de fato, é uma humilhação, porque eu estou tão distante do que é Jesus. Alguns vão dizer que a distância entre Adão, o primeiro homem, e Cristo, o último Adão, é como um boneco de pano para um ser humano de verdade. Jesus Cristo é o ser humano que Deus criou para que nós fôssemos. É por isso que a palavra de Deus vai dizer que assim como Ele é, nós seremos. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Porque o que Deus está fazendo em mim e em você é ser humano, é ser gente, mas gente como Deus nos criou para ser. E quando você se depara então com a lei tem essa função: expor a mim e a sua fraqueza. Esta coragem e esta franqueza, que para o mundo atual mais parece fraqueza, não são atributos inerentes a Paulo, como a qualidade moral já existente em sua vida, pois ele mesmo declara neste capítulo, Romanos 7,18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Na verdade, a atitude de dizer não à tanga costurada pelo próprio homem quando Deus vem ao nosso encontro é a única atitude possível para aqueles que foram flagrados em seus pensamentos íntimos e tiveram os seus corações esquadrinhados nas suas motivações. Como foi o caso de Paulo no caminho de Damasco. Vamos ler Atos 9:3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz dos céus. Ora, este homem teve uma experiência espetacular com Jesus. Era um homem que para ele não havia necessidade do evangelho, não havia necessidade, porque ele era alguém que já conseguia satisfazer o coração de Deus. A sua vida foi vivida dentro de uma ilusão, porque a religião e o que ele conseguia fazer a partir da força do seu braço, da sua determinação, da sua resignação moral, do seu empenho religioso, comunicava para ele que ele era uma pessoa boa, que ele era uma pessoa que jogava no time de Deus, que ele era uma pessoa de quem Deus gostava, ele era uma pessoa que era exemplo para todo mundo. Era isso a percepção que ele tinha dele mesmo, e ele vai falar acerca disso depois. Mas toda esta casca, toda esta mentira, toda esta ilusão, toda esta farsa, toda esta tentativa de ser o que não se é, todo este jogo de querer assumir os pressupostos da religião como aquilo que nos faz aceitáveis diante de Deus, foi por terra junto com o seu rosto, quando de repente ele se deparou com o próprio Cristo. Ele pôde ver a distância que havia entre ele e o que Deus tinha para ele, entre o que ele pensava ser a revelação de Deus e aquilo que Deus fez se apresentando em Cristo Jesus diante do próprio Paulo.
No caminho de Damasco, diante de Paulo, Jesus Cristo se interpôs a ele e disse: por que você está me perseguindo, meu camarada? E quando isso aconteceu, o texto vai dizer que ele caiu com o rosto em terra. Tudo que era mentira, tudo que era farsa, tudo que era sustentado pela ilusão de que alimenta a esperança na capacidade humana, caiu por terra com a face de Paulo. E o texto vai dizer que ele ficou cego. Cegou diante de Jesus. Diante de Jesus não sobra homem. Diante de Jesus nós nos vemos um flagrante pleno. Nós vemos que nós somos uma mentira, uma farsa. Nós vemos que nós estamos vivendo a morte. Quando nós nos deparamos com a vida verdadeira. E isto aparentemente é trágico. Mas nós precisamos entender que não há ressurreição sem morte. Não há o resplandecer da verdade sem o flagrante daquilo que é mentira. E o Moltmann vai nos ensinar que a cruz é não só um instrumento pelo qual Deus destrói tudo aquilo que é falso, como também é o gabarito de Deus para assinalar tudo aquilo que é verdadeiro. E quando Paulo se depara com o Cristo ressurreto, a sua casca, a sua mentira, a sua ilusão, o seu mundo foi destruído. Acabou, teve um fim, foi ao pó. Diante dos holofotes da glória de Deus, do verbo que se fez carne, Jesus Cristo, que lhe apareceu no caminho de Damasco, qualquer outra atitude seria tola. A única atitude para o homem Saulo e para qualquer outro homem, amparada pela verdadeira sabedoria, é, na verdade, a rendição plena de alguém que se viu réu, confesso. Irmãos amados, diante do Senhor Jesus Cristo, não existe outra atitude que é amparada pelaquilo que é sabedoria de fato, a não ser se perceber um flagrante pleno. Olha para a sua vida, olha para mim. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo o quanto isto brilha para mim, o quanto eu alimento esperanças acerca de mim, o quanto eu gostaria de ser melhor, o quanto eu gostaria que Deus me admirasse, o quanto eu tento me esconder dos irmãos, temendo a acusação, temendo o julgamento, temendo a não aceitação. E como isto gera peso, gera um fardo, gera algo insuportável. E isto acontece porque nós precisamos, de fato, entender e crer no caráter de um Deus que é amor. Nós vivemos dentro de um contexto humano, eu sei. Mas se você é um regenerado, você tem uma vida diante de Deus. E diante de Deus, não há necessidade dos esconderijos, porque a sua luz penetra a escuridão mais profunda do seu ser. Aquele lugar mais escondidinho, Deus penetra lá. A luz veio ao mundo. E as trevas não puderam prevalecer diante da luz. A gente vai por esse caminho é duro de trilhar. Esse caminho que nós estamos passando não é fácil de trilhar, porque esse é o caminho que vai nos levar ao desespero da cruz. Mas eu gostaria que os irmãos continuassem perseguindo este caminho que nós estamos trilhando nessa mensagem. Começa a ficar pesado, começa a ficar difícil, mas vamos continuar nesse caminho, porque Deus tem um caráter, e tem um caráter que é de amor, e por isso há esperança para mim e para você. É por isso que um desventurado pode ser um louvador. É por isso que um desventurado pode chegar num momento e dar graças a Deus, porque nós não estamos à mercê de nós mesmos,
porque nós não estamos à mercê do nosso mal, porque nós não estamos à mercê do mundo e nem das opiniões alheias, nós não estamos à mercê do pecado e nem à mercê da morte, porque Jesus Cristo ressuscitou. Esta rendição, meus amores, esta rendição se expressa pela sua face estendida no pó. Vamos ler juntos Atos 9, 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? O rosto em terra é a ação produzida pela visão de Jesus Cristo ressurreto. Esta visão faz com que o homem tenha um encontro com a terra. Este encontro nada mais é do que um encontro consigo mesmo, em sua essência de pó, de humus, de humano, como nos ensina as Escrituras. Salmo 103, 14. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Na caminhada cristã, isto é um fato que todos nós precisamos experimentar. O fim, o encontro consigo mesmo, aquilo que aconteceu lá com o filho pródigo, com o filho que foi, e que quando estava lá no chiqueiro, alimentando os porcos, queria e salivava pela comida que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, tamanho a condição de indignidade em que ele chegou, lhe cai a ficha, e ele diz, o texto vai dizer, caindo em si. Então ele fala, quantos trabalhadores do meu pai não passam pelo que eu estou passando? Não há, amados, ressurreição sem morte. Não há como a gente experimentar o novo de Deus para as nossas vidas de fato, sem passar por esta trilha que nos leva à cruz do Calvário, ao pó, ao fim. Aqui está tipificando um encontro conosco. Nós precisamos lembrar de que nós somos pó. Porque se você não sabe, dentro de mim e de você, entrou um veneno que quer fazer de mim e de você Deus. Mas a grande verdade ao nosso respeito é que nós não somos. Como deixa claro o salmista, Deus sabe de nós e conhece a nossa estrutura. Nós é que precisamos ser lembrados deste fato, pois logo que o pó ficou em pé, a altura entre o chão e sua cabeça, por menor que fosse, foi suficiente para surtá-lo e para que ele se achasse no céu e se visse na possibilidade de ser Deus em si mesmo. Este é o tamanho da presunção por trás da proposta da serpente que se instalou no homem de forma essencial depois da queda. Porque Deus sabe, vamos ler juntos, Gênesis 3:5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Sereis como Deus, é o que entrou em nós. O desejo de ser Deus, o desejo de ser como Deus. Eis aqui toda a escuridão em que o homem se encontra. Esse desejo se manifesta de várias maneiras. Se manifesta até na nossa relação com Deus. Quando nós é quem subimos ao céu para trazer do alto a Cristo. Quando nós é quem descemos ao abismo para ressuscitar Cristo dentre os mortos. Mas a palavra continua dizendo, quem subirá aos céus? Ou quem descerá ao abismo? É Deus quem veio ao meu e ao seu encontro. Esta teomania se manifesta quando nós queremos controlar a nossa vida, quando nós ficamos ansiosos o tempo inteiro, quando as coisas saem do nosso controle, quando nós queremos controlar a vida dos outros, quando nós queremos dominar o nosso futuro, quando nós queremos nos proteger de Deus. Tudo isso é este sentimento teomânico que está em nós. É por isso que Paulo vai dizer que levar ou morrer não é uma coisa que aconteceu no dia em que você foi regenerado. O morrer é em todo lugar, em todo tempo. Levando sempre, em todo lugar, o morrer de Jesus Cristo, para que também a vida de Jesus Cristo se manifeste em nosso corpo que é mortal. Está dando para entender isso, meus amores?
A questão é que diante da luz que veio ao mundo, toda treva é dissipada, pois treva alguma pode prevalecer diante da luz verdadeira que ilumina todo homem. Diante da luz que é Jesus, esta luz, ao mesmo tempo em que nos cega para tudo aquilo que nos distrai e que está fora de nós, tem o poder de expor a nossa realidade. Ela ilumina o nosso interior, nos dando a condição de nos enxergar por dentro, de vermos nossas motivações ocultas. Por esta razão, não existe espaço para as trevas. João 1, 4 e 5. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e contra ela as trevas não prevaleceram. Portanto, uma vida que rejeita a verdade, por dura que seja, é uma antecipação da morte. Neste caso, o indivíduo está morto pelo simples fato de viver uma vida de mentira. E uma vida de mentira não é vida. Você está imerso num contexto religioso que quer falar para você coisas que são aprazíveis aos seus ouvidos, que quer dizer a você coisas que te dê um up, coisas que façam com que você se motive. Ontem eu precisei atender um casal de jovens, fiquei 2 horas atendendo um casal de 25 anos de idade, pesado com a religião, pesado, porque nunca conseguiu ser bom o suficiente para Deus, porque quando as suas fraquezas eram expostas e aparecia, o que o seu pastor dizia é: você está jejuando pouco, você está orando pouco, você não está fazendo o suficiente. Nós vivemos permeados por uma estrutura que quer fazer do homem um super-homem, que quer fazer do homem Deus, que quer fazer com que Deus seja alcançado por você. Ou quando muito, uma religião que só se interessa por questões desta vida, por questões relacionadas ao ter, ao saber, ao poder, que estimula você a viver a sua vida de ganância, ainda que bem comportado dentro de uma comunidade qualquer. Nós vivemos dentro de um contexto onde nós não podemos falar a verdade da palavra de Deus, porque isto vai ofender as pessoas, e nós não podemos ofender as pessoas. Nós não podemos ofender quem? Quem se ofende com a palavra de Deus, senão o velho homem? Quem se ofende com a palavra de Deus, senão a velha criatura? Quem se ofende com o fato de que não há nenhum bem nela, senão aquele que quer se esconder atrás da religião? Mas a luz de Jesus Cristo vem e nos expõe, e vem e nos deixa nu, e vem e nos mostra, porque somente assim nós poderemos nos render de fato ao Senhor e clamar a Deus a sua misericórdia, porque enquanto nos entendermos como sãos, nós não precisaremos de médico. Enquanto nos entendermos como justos, nós não necessitaremos de arrependimento e nem do perdão e da misericórdia de Deus. E de repente você vai viver uma vida inteira bem comportada, justa, mas sendo vivida na possibilidade do seu braço, sem haver o discernimento real do que motiva o seu coração. E muitas vezes as motivações que nos vêm são motivações egoístas, são motivações interesseiras na relação com Deus. Mas Deus quer nos libertar para este amor, deste amor exigente, como do filho que fica e que diz assim: há quanto tempo estou convosco sem jamais desobedecer uma das tuas ordenanças, mas você nunca me deu um cabrito para eu queimar com os meus amigos. Este amor que requer, que quer tirar, que quer sorver. Eu até aceito uma relação com Deus se eu puder exigir dele, a partir do meu desempenho, coisas que eu quero, cabritos que eu quero. Agora, amar Deus por amar Deus, isto é só para aqueles que se entenderam amados também de graça, pela graça. E para você se entender amado de graça, pela graça, você precisa ver que em você não existe nada que pode motivar o amor de Deus.
Você vai perceber que o amor de Deus em sua direção é fruto da decisão de Deus, é fruto do empenho e da palavra de Deus e daquilo que Deus proveu em Cristo Jesus. Deus só pôde ter relacionamento comigo e com você de amor, porque Cristo viabilizou isso na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus é a razão pela qual Deus pode nos sustentar ainda hoje em vida, toda a humanidade, e a razão pela qual Deus pode olhar com um olhar de misericórdia em relação a você, sem ofender a sua justiça. Porque Deus pagou o preço, amado, para que você não vivesse em sombras, para que você não vivesse sustentado pela sua religião, mas para que você pudesse se entender um réu confesso, mas aceito e amado por Deus. Aquilo? Hã? Ai, meu pai, onde é que eu estou aqui? Diante de Jesus, até a ação de abraçar as trevas fica claro como o sol do meio-dia. O paradoxal é perceber que a escolha pela vida de mentira se dá pela tentativa de escapar da morte, sem a devida confiança no caráter de Deus, o qual diz que só escapa da morte quem morre. Vamos ler Lucas 9, 24? Eu quero dizer com isso aqui é quando você se depara com Jesus. Se você quiser optar por uma vida de mentira, até isso vai ficar claro. Até o abraçar as trevas como vida. E trevas aqui não significa matar, roubar, nada disso. Significa viver escondido. Significa viver ainda na dependência de si mesmo. Significa às vezes ser um bom cidadão, mas oculto. Até isso vai ficar claro. Até isso vai ficar patente. E aqui é paradoxal porque quando a grande motivação nossa para poder viver esta vida oculta, esta vida nas trevas, é justamente a tentativa de escapar da morte. Meus amores, só escapa da morte quem morre. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Qualquer um que querer salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse vai encontrá-la. Vai encontrar a vida eterna. Vocês conseguem compreender? A primeira reação diante da aterradora visão de Cristo é a verdade do que Ele é, e a verdade do que Ele é surge justamente da tentativa da afirmação de si mesmo. Enquanto velha criação ou da negação de Jesus Cristo como a nova criação. O que de fato são dois lados da mesma moeda e que por esta razão leva apenas a um destino. O destino de ser contado entre aqueles que crucificaram a Jesus em suas vidas. Isto parece duro, mas ainda que não tenhamos participado do fato histórico, isto é justamente o significado simples do fato de, muitas vezes, querer viver uma vida ética ou religiosa, interessado apenas no status quo, porém na dependência de si mesmo, como fizeram os religiosos contemporâneos de Jesus. João 11, 49 e 50. Caifás, porém, entre eles, sumo sacerdote, naquele ano, disse-lhes: vós nada sabeis, nem considerais, que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não pereça toda a nação. Você acha que Caifás era considerado um bandido na sua época? Não, muito bom. Quando nós queremos viver esta vida, que tem um objetivo simplesmente o status quo, ou seja, as coisas como estão, deixa do jeito que está. Quando nós não queremos ver a verdade, quando nós estamos confortáveis dentro do nosso contexto, nós precisamos entender o que este ato significa. Este ato significa ser contado entre aqueles que crucificaram a Jesus. E ainda que nós não tenhamos participado do ato histórico, eu faço isso na minha vida.
na minha história. Eu digo, Jesus, eu até aceito ser um bom religioso, eu até acho legal cantar hinos ao teu nome, eu gosto do ambiente cristão, eu gosto do ambiente para criar os meus filhos, eu gosto para desenvolver relacionamentos, eu gosto da ética cristã, eu gosto tudo isso, mas se for necessário, como foi o caso de Caifás, que foi confrontado pela pessoa de Jesus, não só ele, como toda a sua estrutura religiosa, nós fazemos assim, vamos matar Jesus e vamos deixar as coisas como estão. Eu estou confortável na minha religião. Eu sou um bom diácono, eu sou um bom pastor, eu sou um bom crente, lá eu sou respeitado. Vamos fazer o seguinte, é bom que um homem só pereça, mas que não morra toda a nação. Vamos deixar isso como está. Então, é isso que nós estamos repetindo quando nós muitas vezes estamos querendo viver a vida na dependência de nós mesmos. A questão aqui é de amor. Quem nós amamos mais? A luz ou as trevas? A verdade ou a mentira? A pílula vermelha ou a pílula azul? Vamos ler João 3,19? O juízo é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois eram más as suas obras. Como no filme Matrix, muitos preferem viver a ilusão do mundo em detrimento da vida do reino de Deus. Isso porque ninguém entra no reino de Deus sem dar razão a Deus. E dar razão a Deus é necessariamente caminhar para a cruz. Aquilo que parece fraqueza para o mundo, mesmo no contexto religioso, que prefere a mentira dos justos, tipificada na oração do fariseu, Deus, te dou graça porque não sou como os demais homens, do que a verdade dos falidos, confessada pelo publicano, tem misericórdia de mim, pecador, é justamente a diferença entre a vida e a morte. O que eu estou falando aqui, meus amores, está diante do Senhor. Eu sei que talvez nós poderíamos falar de outras coisas. Eu sei que talvez nós poderíamos falar de questões mais confortáveis ao coração, né? Hoje é domingo de carnaval, né? Eu já não viajei para a praia, já estou bravo. Eu vou lá e vou ouvir um negócio desse. Então, é porque isso aqui é a diferença entre a vida e a morte. E em nome do Senhor Jesus, eu estou aqui para pregar para vocês vida. Eu estou aqui para pregar para vocês a ressurreição. Mas não há ressurreição sem a morte. Não há a manifestação da luz se a gente não tiver consciência de quem nós somos de fato. Se formos despertados para o amor à verdade, veremos que não precisamos nos ocultar nem viver nas sombras. Então, ainda que em angústias e sudorese sanguíneas, como Cristo no Getsêmani, tomaremos o caminho do Calvário, a negação de nós mesmos, dizendo sim ao discipulado de Cristo. Lucas 9, 23 e 24. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, este a salvará. Sabemos que isto envolve angústia. Haja visto o desespero de Paulo. O grito de Paulo é sua carne exposta. Este grito revela a angústia de alguém que teve seu peito aberto pelo bisturi de Deus. Sim, a palavra de Deus, quando enviada por Deus para operar na vida de uma pessoa, vem e age como um bisturi, tendo em vista a sua precisão. Mas na verdade, a palavra é sua espada afiada nos dois gumes, como diz Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada, dois gumes,
e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Não quero dizer que isto aqui é que suco, não é limonada. Isso é angustiante. Você estar diante de Cristo ressurreto é atemorizante, é se lançar ao pó, é ficar cego para tudo aquilo que lhe distrai, para que você possa ter um foco voltado para tudo aquilo que você é por dentro. E isto muitas vezes é desesperador. Jesus Cristo, diante da cruz, diante da possibilidade da cruz, se angustiou ao ponto de entrar num processo de sudorese sanguínea. Diante do Pai, ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, sem que eu beba. E eu sei que é a mesma coisa que vai dentro de você e dentro de mim. Nós não queremos perder a nossa vida, nós não queremos perder o controle da nossa vida, porque nós temos dificuldade em crer no caráter de Deus e no amor de Deus por nós. Nós queremos sempre estar no controle, nós não queremos a cruz de fato, nós queremos ir até aqui, daqui para lá, melhor deixa, melhor não. Então, mas não tem como, porque o meu problema, sabe qual que é o meu problema? O meu problema é vida. Jesus vai dizer assim: eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância. E se eu quiser preservar essa minha vidinha, ela vai acabar na morte. Eu não vou nem experimentar a vida, nem aqui nem lá. O que eu posso aqui é experimentar uma existência aqui. E a gente acha que vida e existência é a mesma coisa. Não é. Vida em abundância é o que Deus tem para mim e para você. Vida em abundância é o que Deus tem para mim e para você. Na verdade, mas gente, obrigado porque vocês interagem, vocês estão ligados. Vocês têm um pastor relapso, com dificuldade para a concentração, mas vocês estão aqui, essa é a beleza do corpo. Para uma sociedade como a nossa e para a religião deste mundo, pautada na aparência e não na verdade, que precisa parecer ser o que de fato não é, tal exposição de Paulo é muito chocante e não deve ser praticada. Antes, os seus integrantes devem ocultá-la, sob pena de não serem mais aceitos entre os falsos perfeitos. Esse grito que nós estamos falando é o grito de Paulo aqui em 7:24. Desventurado o homem que sou. Este é o grito para a religião, para o sistema religioso. Um grito desse, não, irmão, você não é tão mal assim, não, irmão. Fala um negócio desse, você está aqui na igreja há quantos anos? Não, amado. Essas coisas você oculta, esconde isso. Sabe como é que você esconde? Eu vou dar um curso aqui para você esconder essas coisas. Você sai de casa, briga com a mulher, chuta o cachorro, mas na hora que você estaciona aqui, que você desce ali, você já dá uma concentrada. Você já, tipo um yoga, um negócio assim, você dá aí seu ar já muda. Aí você vem caminhando, sobe aquela escadinha ali e tal. Na hora que você vai olhar, vai ter um irmão sorrindo para você ali no hall. Aí você estende a mão e diz assim: graça e paz. Tudo bem, irmão? Graças a Deus, louvado seja o nosso Senhor. Aleluia. A mulher está com o carrinho de bebê, o bebê, ali a mamadeira, o negócio, tem um negócio amarrado na testa dela aqui, ela puxando o carrinho, a criança na mão, a outra grudando na perna dela, e o marido já está aqui dando graça e paz. Graça e paz. A gente pode fazer isso, amado. Ou a gente pode olhar para um miserável igual eu, que achou graça e que pode louvar a Deus, porque existe vida da ressurreição. E eu posso olhar no rosto dele e dizer: irmão, eu não preciso fingir quem eu sou para você. Você sabe que eu sou um quebrado, mas nós dois encontramos pão. Por isso, irmão, o que eu te desejo é a graça e é a paz do meu Senhor Jesus Cristo, amado.
Amado, essa semana eu passei por uma luta e eu estou te procurando porque eu estou assim, irmão. Eu falo uma coisa, minha mulher entende outra, minha mulher fala uma coisa, eu entendo outra, irmão. E tá uma confusão danada, irmão. E eu estou com vontade de chutar o balde, irmão. Vem cá, amado. A igreja vai te cercar agora. A igreja vai te cercar agora, irmão. Porque a igreja existe para quebrado. A igreja existe para falido. E nós vamos invocar o poder da vida indestrutível de Cristo. Nós vamos invocar o poder da vida ressurreta. E em nome do Senhor Jesus Cristo, a vida do Senhor há de se manifestar em você, meu amado. Nós vamos aqui colocar o seu problema diante do trono da graça. E nós vamos aqui se abraçar juntos, chorar junto e orar junto. E você vai ver que o Senhor é Deus. Que a ressurreição não é uma historinha para boi dormir, não. Nós vamos ver a manifestação do milagre. Deus operando na sua vida de modo que você seja renovado no seu amor pela sua esposa, de que haja entendimento na sua casa, de que haja arrependimento, de que você possa ir lá e pedir perdão, meu amor, sem que o teu orgulho fale mais alto do que qualquer outra coisa, mas antes haja manifestação tanto da morte, para que também a vida da ressurreição apareça. Para o mundo, a imagem e a semelhança de Deus não são necessárias, basta a imagem. Mas Deus, que não abre mão de um tio em sua palavra, diz que para ele não basta ter a imagem, a semelhança é fundamental. Em outras palavras, não basta a forma, uma vez que o conteúdo é condição sine qua non. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Às vezes eu fico pensando, por que Deus é tão encanado com esse negócio de imagem, né? Nós vivemos hoje o mundo das imagens. Nós criamos imagens, criamos imagens de Deus, mas isso não tem nenhum significado para Deus, porque Deus, Ele olha o conteúdo nosso. Você pode até se parecer com um crente, se parecer com um cristão, e isso só terá significado se dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. Tudo seria muito triste, aqui é onde nós precisávamos chegar. Tudo seria muito triste, sombrio e pessimista, se não houvesse a ressurreição. Como disse o próprio Paulo, poderíamos nos banquetear enquanto aguardávamos a morte. Toda maldade seria natural, esconder seu mau cheiro era só o que nós poderíamos fazer. Nas sombras construiríamos nossas casas em condomínios cada vez mais fechados, onde pudéssemos esconder nosso rancor, ganância e desamor e falta de sentido para a vida. Irmãos, é duro saber dessa primeira parte, não é verdade? Às vezes alguém me pergunta, fala assim, mas se você fala de Deus, se Deus existe, por que existe tanta maldade no mundo? Eu falo, irmão, o mal respeita alguém? Não. O mal respeita limites? Também não. Para mim, o que fala de Deus não é o fato de ter mal no mundo, porque nós fizemos uma escolha. A humanidade escolheu viver sem Deus, e quando você escolhe viver independente de Deus, você abraça tudo aquilo que não tem referência em Deus. Se Deus é a bondade absoluta, quando nós escolhemos viver independente de Deus, você abraça o mal como escolha. Aliás, o mal só pode existir como uma escolha. O que fala de Deus para mim é porque o mal não tomou conta. Por que homens maus amam seus filhos? Se você for ler o capítulo 3 de Romanos, você vai entender que nós não poderíamos nem existir. Não há senso de justiça, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Os seus pés são ligeiros em derramar sangue. Era impossível qualquer sociedade. Mas por que a sociedade existe? Os teólogos vão chamar isso de graça comum. E esta graça comum, só ela por si já fala de Deus. A criação fala de Deus. O que é um mistério para mim é o bem. Um amigo fez a seguinte ilustração. Um rapaz falando sobre essa questão do mal.
tinha uma formiga passando, daí ele falou assim, mata a formiga. Daí ele pegou e fez assim com o dedo. E a formiguinha ficou esmagada ali. Daí ele falou assim, agora dá vida para a formiga. Ele falou, não tenho como, eu não posso. Pois bem, fazer o mal para você é natural. Fazer o bem é um milagre. Dá para entender? Nós estamos cercados de um milagre, irmão. Todas as vezes que você se interessa pelo sofrimento de alguém, aí está o milagre. As pessoas me perguntaram, onde é que estava Deus na Boate Kiss? Eu falei assim, eu vi várias cenas de Deus lá. Teve uma hora que eu vi, ele estava dando uma marretada assim, pá, pá, pá. Você acha que aquilo é do homem? Quantas pessoas entraram e saíram daquela boate carregando corpos em seus, tentando salvar pessoas, e alguns até perderam as suas vidas. Isto é um milagre, irmão. Isto é Deus. O que fala de Deus para mim não é a maldade do mundo. O que é um absurdo para nós é a bondade. Como pode existir ainda bondade no meio dos humanos? É por causa de Deus. É porque Deus é. Você que está me ouvindo aí longe, Deus é. Deus é verdadeiro. Deus é a única realidade. E ela se impõe graciosamente. E nós não podemos nada contra a verdade, senão em favor da verdade. Mas Paulo deu graças. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. O desventurado louvador que se viu réu achou lugar para o arrependimento, lugar onde ele poderia confessar todos os seus pecados e deixá-los certo do perdão. Romanos 7:25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Quando nós nos deparamos com aquilo que nós somos, isto seria terrível se Deus não lhe amasse profundamente, se nas Escrituras não estivesse escrito que Deus te amou de um modo tão inexplicável que deu o seu Filho unigênito, para que você cresce nele e não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Isso seria terrível se Jesus não tivesse ressuscitado, se Deus não tivesse se importado comigo e com você. Portanto, amados, a palavra de Deus vai nos ensinar que o amor, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. De modo que nós não precisamos mais nos ocultar diante de Deus, é chegar diante de Deus nu, flagrante, puro, de alma aberta, rasgada, dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. E ver que agora se abre uma outra possibilidade, a possibilidade da vida eterna, a possibilidade da comunhão com Deus, a possibilidade de amar a Deus acima de tudo e amar as pessoas que estão à nossa volta. E isto faz de você um adorador, porque quando você se vê finito, quando você se vê um miserável, mas vê que Deus ama você e flui vida para além de você, isto faz com que você se ajoelhe e diga, Deus, muito obrigado porque a tua graça tem sido superabundante na minha vida, muito obrigado porque eu não tinha condições nem de amar os meus filhos, mas o Senhor me faz amar o meu inimigo, Senhor, e faz com que eu ore por ele. Isto é um milagre, Senhor. Isto não vem de mim, Senhor. Isto é obra do Senhor. E eu quero te louvar, ó Pai. Eu quero te engrandecer, eu quero te agradecer. Quando isto é obra da religião, o que faz de mim e você é cobradores de Deus. Deus, eu fiz tudo certinho, mas o Senhor não cumpriu com a sua parte. Pai, há quanto tempo estou convosco sem jamais desobedecer uma das tuas ordens, mas você nunca me deu um cabrito com o meu amigo, para eu comer com os meus amigos. O Senhor é desonesto comigo. Mas quando nós nos enxergamos, de fato, pecadores miseráveis, mas que Deus amou de tal maneira, e quando nós vemos a vida ressurreta se manifestar em nós, isto faz de mim e de você um desventurado, porém louvador. Aquele que se vê, sim, miserável, desventurado o homem que sou.
Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças, eu louvo, eu agradeço, eu bendigo a Deus por Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ressuscitou, e agora eu não sou mais refém de mim mesmo, eu não sou mais refém do meu pecado, eu não sou mais refém do meu mal, porque eu nasci de novo, porque o Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Ai, Senhor, o Senhor é lindo. Onde é que eu estou? O desventurado louvador deu graças a Deus por Cristo Jesus, pois Cristo deu a condição para que o amor de Deus, que é santo, chegue aos pecadores. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O desventurado louvador deu graças, não só porque se descobriu amado por Deus, mas também porque em Cristo agora se viu amando a Deus. Isto é um milagre. Os judeus achavam que o simples fato de você não enfiar a peixeira na barriga de alguém fazia com que você cumprisse a lei. Eu não mato. Jesus falou assim, não. Se você odiar o seu irmão, você já é um assassino. Jesus está falando assim, não é para você não enfiar a faca. Eu estou querendo te dar a possibilidade de amá-lo. Você está entendendo? Eu não estou aqui promovendo a condição de você reprimir a sua vida velha. Eu estou querendo te dar a liberdade de ser a criatura, a criação que Deus te criou para ser de fato. E Deus te criou para amar. É por isso que os discípulos de Jesus seriam reconhecidos quando se amassem. Porque Deus é amor. Dá para entender a diferença? Então eu não estou só feliz porque Deus me ama e descobri que Deus me ama, mas porque agora eu estou amando a Deus. Vocês têm filhos jovens e vocês já se depararam com o filho de vocês amando alguém. O camarada, para você acordar ele, é só com um balde d'água. Ele não levanta. Você vai pedir para ele lavar uma louça, ele reclama. Mas quando ele está amando uma menina, ele pula da cama. Você vai acordar o menino. Não, 7 horas da manhã ele saiu, ele tinha uma caminhada com ela ali. Ele leva ela para comer na sua casa. Não, pai, pode deixar que eu vou fazer este almoço. Qual que é a motivação? O amor. É isso que Deus faz com nós. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. As suas obras em direção a Deus não são mais fruto da sua relação comercial com Deus. É fruto do milagre de que Deus trocou o seu coração. Deus trocou o seu espírito. Deus te fez um com Ele. Deus se fundiu em você. E você não se vê mais fora de Deus. E você o ama. E por isso você fala, Deus, deixa eu fazer parte do que o Senhor está fazendo. Deixa eu ter comunhão. Pai, deixa eu amar como o Senhor ama. Me dar a unção de ser último como o Senhor. E encontrar contentamento nisto. Isto é um milagre, meus amores. Deu graças, não só porque em Cristo não havia mais condenação sobre ele, mas porque também agora não se via mais em condição de condenar ninguém. O desventurado louvador deu graças não só porque em Cristo foi perdoado de todo pecado, mas porque agora o pecado não era mais o Senhor da sua vida. Romanos 8,2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Agora eu só não preciso esconder o meu mau cheiro. Agora o bom perfume de Cristo se manifesta na minha vida. Isto é novo nascimento, isto é vida com o Senhor, isto é comunhão, isto é salvação, isto é gozo, isto é alegria. Eu sei que eu tenho que passar por uma verdade que é dura, mas isto não será
o suficiente para me destruir somente porque Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia. Não é o fim descobrir a verdade do que somos, quando sabemos que somos amados por Deus o Pai. Não é o fim saber quem somos, quando descobrimos que o que somos foi crucificado com Deus o Filho. Não é o fim saber que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, quando descubro que não sou mais escravo do mal, pois fui liberto pela lei de Deus o Espírito. Gálatas 2, 19 e 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que Deus lhe abençoe, meu amado. Que Deus faça de você alguém que ande na luz. Que Deus faça de você, que te dê a consciência de que você não é nada, mas que Jesus Cristo é o seu tudo, e que isto flua para as pessoas. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eis aqui, Senhor, os teus filhos, eis aqui a tua igreja, Senhor. Eis aqui as nossas vidas. Se alguém aqui, Senhor, não tem a convicção do teu amor, não tem a convicção do pecado, como que o teu Espírito convence, mas que o teu Espírito convença também do teu amor, Senhor, e que possa se arrepender de fato, que não precise mais se esconder através da sua performance religiosa ou da sua performance moral, mas que ele possa vir para a luz, amar a verdade, Senhor, porque sabe que o teu caráter é um caráter de amor, que aquele que não poupou o seu próprio filho não nega mais nada, Senhor. Revela isto às pessoas que o Senhor ama, Senhor, as que estão nos assistindo pela internet em todos esses cantos, e as pessoas que estão aqui, que o Senhor trouxe nessa manhã para bendizer o teu nome, porque, Senhor, em si mesmo não tinha nenhuma esperança para nós, mas glórias ao teu nome, Pai, graças te damos, porque Jesus Cristo ressuscitou, Pai. Obrigado por cada irmão aqui, por cada família aqui representada, obrigado por esta igreja. Faz de cada irmão aqui, Senhor, dá a eles a consciência, dá a nós a consciência de que o Senhor quer nos usar para anunciar este evangelho louco, este evangelho da suficiência de Cristo, da graça, Senhor, e da cruz. Pai, opera assim em nosso meio para a glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.